relato é então Aconteceu Comigo, um caso de possessão real. Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Boa noite, tudo já. Tenho acompanhado o seu canal e acho super legal. Estou assistindo todos os relatos. Eu me recordo muito sobre as conversas e causos que a minha família contava no interior. Era muito costume falar sobre o sobrenatural e me dá muita saudade do passado. Bem, por conta desse bom sentimento, gostaria de compartilhar com você uma história real que aconteceu comigo no meu período de faculdade. Só peço, por favor... Ah, sim. Claro. Ah, tá certo. Tem 9 pessoas que testemunharam isso com ele, tá? E por isso vou suprimir os nomes reais de todos. Muito obrigada, agradeço. Minha história, além de real, de possessão, é assustadora e bem grande. Acho legal para servir de alerta para outras pessoas que também possuem mediunidade como eu. Sempre tive sensibilidade espiritual. Sempre vi espíritos e o mundo espiritual é muito familiar para mim. Hoje eu tenho 31 anos e esse caso de possessão aconteceu quando eu tinha por volta de 23 anos. Sou do interior de São Paulo, mas fazia faculdade aqui na capital. Tudo começou quando eu e meus amigos de faculdade decidimos ir passar um feriado na praia. Éramos em aproximadamente 10 pessoas. Buscamos por casas para alugar em sites de aluguel de temporada e conseguimos as diárias para viajarmos. No dia da viagem, fomos para a aula, estudávamos à noite. E, no fim das aulas, ligamos para a proprietária da casa para confirmarmos se tudo estava certinho. E ela disse que não ia mais poder alugar a casa, que infelizmente o telhado da casa havia caído e que devolveria o dinheiro do aluguel. Ficamos muito frustrados, pois todos estávamos de mala já. Alguns, como eu, vínhamos do interior e era muito frustrante voltar com as malas para casa. Eis que uma amiga do grupo disse que o seu avô possuía um sítio muito antigo em Mairiporã, que lá havia 2 grandes casas, piscina natural, quedas d'água e muita natureza. Ligou para o avô que permitiu que fôssemos para lá. Nos dividimos nos carros do grupo e para Mairiporã nós fomos. A viagem estava salva. No entanto, a caminho do sítio, a estrada ficava cada vez mais difícil. Do nada caiu uma tempestade imensa, com uma intensidade que eu nunca tinha visto. O carro ia bem devagar, pois tínhamos medo de acidentes. Chegamos a uma estrada de terra e os carros iam ainda mais devagar. O caminho era escuro e silencioso, e só havia gente na estrada. Um dos carros atolou na lama. Os homens tiveram muita dificuldade para desatolar e seguir viagem. Mais 5 minutos e outro carro pifou. Estávamos parcialmente perdidos. A sensação é que a natureza não queria que chegássemos no sítio. Resistimos. Do jeito que os jovens resistem a essas aventuras, quisera eu ter dado meia volta e ido embora. Finalmente chegamos no sítio. E imediatamente, assim que entramos com os carros, a chuva parou. Do nada, assim que entramos, a chuva parou. O lugar era muito antigo e trazia uma sensação de casa grande colonial. Ao lado, outro casarão. Pareciam 2 mansões. O lugar era imenso. Deixamos as nossas coisas e nossa amiga, cujo vô era dono do sítio, nos levou para conhecer a segunda casa. Enquanto íamos para lá, ela nos relatou que o avô dela comprou o sítio na década de 30, que era para ser uma espécie de spa-hospital para pessoas muito ricas. E toda a estrutura do spa ainda estava lá nos muitos cômodos daquela casa grande. Ela era empoeirada, escura, com goteiras e com todos os maquinários de ginástica daquela época. Bicicletas ergométricas velhas, muito antigas, cintas para as gordurinhas. Eu estava morrendo de medo. Tinha uma sensação nítida de que algo ali me observava. Lembrando que é um moço que nos conta o relato, tá? Tinha uma sensação nítida de que algo ali me observava.
Meu medo ficou ainda maior quando ela nos mostrou o que era uma sala de cinema abandonada, com umas 30 cadeiras rasgadas e velhas. A sensação era de que havia muitos espíritos presos ali. Lembrando que ele é sensitivo. Eu estava me sentindo com muito medo, desconfortável, e ia orando pelo tour da casa. Na saída dessa casa, passamos caminhando por uma queda d'água natural. Havia cachoeiras e florestas, e eu sentia ali outra energia selvagem, porém boa, da natureza. Tudo ali era intocado, perdido no tempo, quase outra dimensão. Saudei a natureza e todos os espíritos que ali viviam. Tudo era muito antigo e protegido. Eu possuía muito respeito por qualquer coisa espiritual que ali vivia. Eis que voltamos para a casa principal. Estilo colonial da época escravagista, igual às novelas de época que vemos na televisão. Ali havia algumas aranhas imensas que vinham da natureza selvagem que estava ao redor do sítio. Só aí eu já entraria no carro, daria minha volta e ia embora. Não ia conseguir dormir na casa só vendo aquelas aranhas enormes. Pode ficar com a natureza, aranhas podem entrar aqui, eu vou embora. Ai, meu Deus. Tá, beleza, tinha aranhas enormes. Não precisava ver nenhuma assombração mais, só as aranhas. Eu acho que eu trocava até uma aranha por assombração. Bom, meus amigos decidiram fazer um churrasco e era quase 3 horas da manhã. Um deles trouxe uma garrafa de 1 litro de pinga destilada, daquelas mineiras extremamente forte. Eu não bebo, nunca bebi, pois sou médium. E eu sei que a bebida ajuda a abrir ainda mais a mediunidade, nos deixando abertos para qualquer influência. No entanto, eu me sentia irresistivelmente atraído por aquela garrafa, aquela bebida. Na parte direita da casa principal, havia uma área circular com um pau no meio. O lugar possuía uma energia extremamente pesada, mas lá colocaram música e eu comecei a perder um pouco o controle sobre mim mesmo. Eu que sou tão centrado, tão polido, ali naquela área circular eu me sentia quente, como se algo estivesse junto ao meu corpo. Colocaram Rihanna no rádio e eu, atraído pelo pau de madeira no centro da sala, comecei a usar esse pau de madeira para dançar sensualmente. Eu sou super gordo e tenho muitas hérnias de disco, mas meu corpo aquele dia estava absolutamente leve. Conseguia rodopiar naquela madeira com leveza, como se eu tivesse uma super força ou uma super flexibilidade. Depois descobri que esse lugar era onde os escravos que um dia viveram naquele sítio apanhavam. E muitos morreram ali. E eu fazendo pole dance nessa mesma madeira. Olha só. Havia algo comigo. E eu estava perdendo o controle de mim mesmo. Eu não tinha bebido absolutamente nada, mas me sentia diferente, como se houvesse alguém compartilhando meu corpo comigo. Essa energia me fez ir até a garrafa e beber ela inteira, sem sequer respirar. Eu bebi 1 litro de cachaça destilada de uma só vez, e isso não afetou em absolutamente nada o meu comportamento. Mas eu fui perdendo cada vez mais o controle sobre o meu corpo. A sensação é de que eu estava adormecendo, mas meu corpo continuava se movendo. Uma amiga que me conhece muito bem resolveu me levar ao quarto. Ela estava notando que havia algo de errado comigo. E subindo as escadas para o 2º andar, eu fui arremessado do meio da escada para a parede. Eu fui arremessado do meio da escada para a parede, além do fim da escada. Como eu fui arremessado, minha cabeça bateu com tudo na parede e eu desacordei. O que eu vou contar agora foi relatado a mim O que vou contar agora foi relatado a mim apenas no dia seguinte, por todos que estavam lá, pois eu fiquei desacordado com a batida da minha cabeça na parede. Minha amiga conta que me viu sendo arremessado da escada e subiu todos os outros degraus para ver se eu estava bem. Meu pescoço estava dobrado e eu estava frio. Ela ficou muito assustada de eu ter me machucado seriamente
e ficou chamando meu nome. Até que meu corpo abriu os olhos e sorriu. Imediatamente ela sabia que aquele olhar não era meu, tampouco o sorriso. Segundo ela, era uma cara maléfica, sombria, que tinha olhos cínicos e maliciosos. E meu corpo começou a rir, uma risada que não tinha nada a ver com a minha. Ela largou meu corpo assustada, pois sabia que não era eu quem estava ali. E começou a gritar desesperada por todos, pedindo ajuda. Meu corpo levantou e disse a ela que queria ir até a área da cachoeira, pois tinha um assunto para resolver ali. Esse espírito que estava no meu corpo tinha trejeitos femininos. Era um espírito de uma mulher que, por algum motivo, queria levar meu corpo para a cachoeira. Minha amiga, com muito medo de que esse espírito estivesse tentando me matar, intensificou os gritos. Logo apareceram as outras pessoas. Ela pediu para que todos me segurassem, de forma a impedir que meu corpo fosse para a cachoeira. 5 homens, meus amigos que estavam ali, eram muito fortes e tentaram me impedir, mas falharam. Ainda assim, o espírito era fisicamente mais forte que eles. O que não era meu caso. Eu sou fisicamente fraco, cheio de dores, mas o espírito que possuía o meu corpo era muito forte. Com isso, eles tiveram que deitar meu corpo no chão. Cada pessoa segurou uma mão ou pé, e mesmo assim meu corpo possuído conseguia se desvencilhar. Ela gritava ferozmente e quando finalmente foi dominada, ela parou de gritar. Amarraram meus braços e pernas de forma a imobilizar meu corpo, e o espírito começou a chorar, a pedir ajuda de todos de forma cínica. Começou a falar de coisas pessoais de cada um que estava lá. Coisas sobre cada um que eu jamais imaginava. O espírito relatava fraquezas, medos, descrevia situações da infância de cada um de lá, fazendo paralelo dessas histórias consigo mesma. As pessoas se sentiram com muito medo, pois sentiam que o espírito estava brincando psicologicamente com cada um. Com muito medo, resolveram levar meu corpo para uma cama. Amarraram cada membro meu em uma parte da cama e o espírito continuava a manipular as pessoas. A porta desse quarto fechou sozinha com uma batida. Aquela minha amiga que me conhece bem ficou para fora do quarto e todos os outros dentro do quarto comigo amarrado na cama. Ela que estava fora gritava para entrar, mas achava que a porta tinha sido trancada. No entanto, esse quarto não tem tranca. O espírito trancou a porta com ela para fora. Na cama, amarrado, esse espírito que me possuiu continuava a falar sobre a vida pessoal de cada um. Havia muitos casais ali e o espírito revelou traições e casos que aconteceram com cada um na adolescência. Coisas que eu juro por Deus que eu não sabia, nem os parceiros sabiam. Só as próprias pessoas. O espírito dizia que todos estavam considerando-o como algo ruim, mas que ninguém ali era santo. Expôs a hipocrisia de cada um, histórias mal resolvidas, escuridões que cada um tinha guardado na alma. Até que um dos nossos amigos, que era um bandista, pediu proteção para o caboclo que o acompanhava e disse ao espírito que era para ir embora. O espírito disse que ele não era ninguém para expulsá-lo. Nisso, meu amigo entendeu que deveria incorporar o caboclo, pois ele próprio não teria poder para mandar o espírito embora. Incorporado, colocou a mão na minha cabeça e o espírito foi embora. Assim que foi embora, as luzes piscaram e uma luz explodiu, e a porta, outrora trancada, magicamente se abriu. E em seguida revelou tudo o que havia acontecido ali. Ele disse, acho que o caboclo, né? Ele disse que foram eles, os guardiões espirituais que moravam na natureza daquele sítio, que fez com que a casa que alugaríamos desse errado. Foram eles que trouxeram o nosso grupo para Mairiporã. E pela minha mediunidade eu seria uma isca. Aquele local sediava uma colônia espiritual de repouso e recuperação para espíritos. E um desses espíritos estava trabalhando a serviço do mal. Era o espírito dessa mulher que queria acabar com aquela colônia.
Se nada fosse feito, eles seriam sabotados e toda a proteção daquele local acabaria, sendo presas para espíritos das trevas que ali queriam acabar com o bem, e faria isso me assassinando afogado na cachoeira. Vou voltar um pouquinho, chegar na parte, tá? Bom, mas os espíritos do bem e da evolução que moravam naquela floresta me usaram de isca. Ela precisava, aquela espírita, não, o espírito daquela mulher que era do mal, ela precisava estar em um corpo humano para ser imobilizada e neutralizada espiritualmente. Era a única forma de tirar ela dali. Então, meu corpo foi usado de receptáculo para essa possessão. Tudo serviu esse propósito e foi planejado por espíritos superiores. Como meu corpo foi o receptáculo, eu mesmo fui o único que não teve seus podres expostos, mas cuido muito da minha retidão e evolução espiritual. Todos os outros tiveram uma situação extrema de medo e pavor para ouvirem seus podres e poderem evoluir espiritualmente. Tudo foi cuidadosamente pensado pela espiritualidade para salvar aquela colônia espiritual. No dia seguinte, acordei em meu corpo. Eu estava repleto de hematomas, me sentia muito triste. Todos estavam em silêncio e eu não sabia o que tinha acontecido, pois eu mesmo, minha mente estava desacordada. Em seguida, me contaram tudo o que aconteceu e eu fiquei muito chocado. O dia amanheceu com muito sol. Em nada lembrava aquele lugar hermético e escondido do dia anterior. A sensação do ambiente era de paz. Aquela treva toda se dissipou. É uma história que ninguém gosta muito de falar. Todos que presenciaram o fato consideram o mesmo uma espécie de tabu. Não se pergunta, não se fala. Mas tomei a coragem de contar isso para você e o seu canal. Eu tenho muito medo dela até hoje. Isso porque nem estou fazendo questão de deixar o relato sombrio nas palavras. Acho que os fatos são assustadores por si só. Depois disso, fiquei com trauma de qualquer coisa que tinha espiritualidade. Eu, que sou umbandista, não conseguia sequer incorporar meus guias para ajudar as pessoas nos anos seguintes, pois eu tinha trauma da possessão que um dia sofri. Incorporação não é possessão, mas mesmo assim eu tinha medo. Demorou muitos anos para eu conseguir superar essa história. Depois desse dia, nunca mais coloquei álcool na boca. Mediunidade é coisa séria. Quem é médium pode sim se divertir, mas é bom ter cuidado com as aberturas energéticas que deixa. Ou um dia vai acabar passando pelo que eu passei. No fim, apesar de todo mundo ficar me olhando como se eu fosse uma aberração na viagem, senti que servimos a um propósito maior. Ajudamos a salvar uma colônia espiritual e seguimos nossas vidas. O medo, infelizmente, continua. Escrevo tremendo de medo de lembrar, pois apesar de tantos anos, ainda sinto no meu corpo. Por isso peço perdão pelos erros do relato, pois eu não vou nem reler ou corrigir os erros de português. Contar esse relato é mais um passo para tirar isso das minhas profundezas escuras. Eu contei esse relato para pouquíssimas pessoas, mas decidi contar para o seu canal para que todos que sejam médiums cuidem de suas mediunidades, desenvolvam e façam caridade. Grande beijo. Obrigada, um grande beijo. Gente do céu, que foi... Fizeram até cair o telhado da casa da praia da moça para poder desviar e ir para aquele lugar para usar de isca, pegar aquele espírito, neutralizar. E o espírito queria matar o... Nossa. Gente, quem tem essa sensibilidade, essa mediunidade, não é fácil, né? É assim, é uma batalha. Você pode ajudar as pessoas daqui, da terra, e pode ajudar espiritualmente também as outras de lá. Mas não é um fardo muito leve, não, né? Tem que estar... Por isso muita gente pede pra sair, né? Pede pra tirar, não quer isso.
Não sei se tem essa opção. Acho que tem, não sei. Se fechar e falar, não, eu sou médium, mas eu não quero. Talvez, dependendo do grau da mediunidade, até dê. Alguns acabam se afastando, mas eu acho que dependendo do grau, você pode lutar quanto for, mas você continuar sendo. Não é? Digam aí a opinião de vocês no chat, no super chat. Mandem os relatos, pedidos de relatos que vamos conversar.